Paz, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Esse é um projeto novo que a gente está iniciando para falar um pouquinho sobre fé e cultura, sobre elementos de cultura pop. A gente teve um episódio no MJCast, a gente falou sobre Avatar, tem um pouquinho de introdução, mas a gente vai conversar aqui com o pastor Cleverson, com o Jaziel e com o Tenório a respeito desse projeto, né? E vamos falar um pouquinho sobre a vida do Tolkien, a vida e obra de Tolkien inicialmente. Pastor Cleverson, o que você tem para falar para a gente sobre esse diálogo de fé e cultura? Primeiramente, paz do Senhor a todos, parabéns pelo projeto, eu acho que é muito importante. A gente sempre argumenta e sempre fala que nós não somos do mundo, né, como cristãos, nosso reino não é aqui, mas nós estamos no mundo, e estamos no mundo em missão. O próprio Jesus, orando pelos seus discípulos, lá em João 17, ele ora para o Pai, dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E nós estamos aqui para cumprir a missão, anunciar as virtudes dele em todas as áreas, né? E inclusive na cultura. A igreja em nenhum momento na sua história foi conclamada a se isolar, embora houve períodos, né, que alguns entenderam que deveria se isolar, como período monástico, mas isso não é proposta bíblica. A proposta bíblica é uma proposta da gente estar inserido na cultura, claro, com os princípios do Evangelho, os princípios da Palavra de Deus, mas fazendo diferença dentro da cultura e até utilizando a cultura como um ponto de contato para anunciar o Evangelho, né, as verdades eternas, né, da Palavra de Deus. Então é um movimento muito legal e com certeza aí vai ser edificante para todas as pessoas. Legal. Tenório, fé tem a ver com cultura, com tecnologia? O que você tem para dizer? No mundo que nós vemos hoje, é impossível a gente falar a respeito de fé e não relacioná-la com a cultura, né? A gente vive num mundo hoje com avanço tecnológico, né? Coisas que no passado a gente não, principalmente nós relacionados na fé, não conseguimos relacionar, que hoje nós conseguimos, né? Então, como o próprio pastor Cleverson falou, muitos no passado tentaram desassociar essa questão de fé e cultura, mas hoje é uma coisa que a gente inevitavelmente tem que se relacionar, né? Ser cristão hoje é estar envolvido, de certa forma, com o mundo, né? Principalmente nós jovens aqui com a faculdade, com, querendo ou não, música no geral, filmes. Então, querendo ou não, nós temos que estar envolvidos. É impossível se desassociar disso. Sempre está envolvido. Jaziel, o que você tem para dizer para a gente? Fé e cultura, tem alguma coisa a ver ou não? Bem, eu acho que é impossível o cristão se dissociar completamente do mundo em que ele vive. Mas eu não vejo uma boa razão para pensar que o cristão tenha que se separar de vez, absolutamente. Não, ele pode usufruir aquilo que é de bom e nesse processo também oferecer aquilo que ele pode oferecer de bom para a sociedade. Legal. Tem uma pergunta de um dos pais da igreja que eu acho bem bacana, que é Tertuliano, que ele perguntou lá no primeiro século o que Atenas tinha a ver com Jerusalém, né? O que a filosofia tinha a ver com o cristianismo, né? E é o que a gente está falando aqui. O que Hollywood tem a ver com o cristianismo? O que o Vale do Silício, né? O que o Google, a Apple, Netflix tem a ver com a nossa fé, né? A gente não pode viver, como todo mundo já falou aqui, num mundo totalmente associado. A gente não consegue, de fato, se isolar, né? Seria uma hipocrisia da nossa parte dizer que é possível a gente se isolar, né? Os Amish talvez consigam, aquele pessoal com os chapeuzinhos, não sei se vocês conhecem, moram no interior dos Estados Unidos, que não usam energia elétrica e tal, e ainda assim é muito difícil não se relacionar com algum elemento cultural, né? Hoje nós estamos o tempo todo inseridos, né, imersos nessa cultura. Seja a cultura para comer, né? A gente tem a nossa comida aqui brasileira, seja o que a gente se veste, seja a rede social que a gente está o tempo todo, seja o nosso trabalho, seja o que a gente executa. E a cultura, eu tenho para mim que é uma dádiva de Deus. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu imagino que Deus nos deu a cultura. Deus nos presenteou com ela, né? No mandato cultural, quando Deus fala lá no Éden, né, para a gente
cultivar a terra, né? E quando o homem, o Adão, começa a dar nomes para os animais, ali ele já estava exercendo cultura, né? Deus deixou esse vácuo, entre aspas, né? Deus deixou que o homem cumprisse, não foi ele lá dar o nome aos animais, já o homem produzindo cultura ali, né? Dando nome aos animais. E esse trabalho de cultivar a terra, dali em diante, para mim, isso já era cultura, né? Já era de desenvolvimento de tecnologia e de cultura, né? No homem ali começando a trabalhar, a cuidar da terra. E isso vem se desenvolvendo com a música, com as artes, com todos esses outros elementos culturais. O que você tem para dizer, Cleverson, para a gente? Olha, a própria palavra cultura, cultivo, culto, tem as mesmas raízes, né? Essa questão do ser humano com a inteligência, a racionalidade que Deus lhe concedeu, poder se desenvolver, é um desenvolvimento, né? Deus chega para, como você citou, né? Para Adão e coloca no jardim do Éden, não para ficar dormindo, né? Deu uma rede lá, ficar entre as árvores ou ficar zanzando. Ele tem um mandato cultural que é lavrar o jardim e cuidar do jardim. Então, lavrar é cultivar, ou seja, produzir cultura. E nós temos que entender que ele teve que chegar lá, teve que aprender, teve que criar ferramentas, tudo isso vai desenvolvendo. Mas o que acontece, né? A cultura, nesse conceito de produção humana, ela é uma dádiva divina no sentido que Deus deu a capacidade, é o único ser conhecido, né? Que tem essa capacidade de discutir, de fazer, de refazer, de experimentar, etc., de produzir essa cultura, que ela vai se desenvolvendo com o tempo, né? Cada geração que vai, ela vai se assomando à cultura das outras, modificando, mas de qualquer forma existe uma mistura, uma sinergia e um complemento, mas nós temos que entender o seguinte, que assim como tudo foi afetado pelo pecado. Então isso é simples. Então Deus deu dons aos homens, e a partir do momento que o ser humano cai em rebeldia contra Deus, tudo é afetado. Então, a cultura é mais um elemento que foi afetado pelo pecado. Assim como a sexualidade foi afetada pelo pecado. Assim como a relação do ser humano com o seu semelhante foi afetada pelo pecado. Então, tudo isso. Mas nós temos que entender também que nós temos Cristo. Nós temos o evento, nós estamos no período que nós chamamos, né, nós aqui, dispensação da graça, em que temos o evento Cristo. Nós temos o evento cruz. Então, é possível que a cultura, sim, seja redimida através de Cristo. O que vai fazer? Ajustando, ou trazendo a cultura de volta para os seus lugares. Há excessos culturais? Sim. A cultura pode ser usada como instrumento de manipulação? Pode ser. Como instrumento de rebeldia? Pode ser. Como instrumento de opressão? Pode ser. Como instrumento de imoralidade? Pode, com certeza pode. A gente tem exemplos recentes aí no nosso país em relação a isso. Claro que pode ser. Como todas as outras áreas da vida. A teologia pode ser usada, pode ser criar uma tremenda heresia através de uma teologia distorcida. Pode. O ser humano tem essa questão. Mas a partir do momento que a gente centra isso com foco em Cristo, né, Colossenses deixa bem claro que Ele é o centro de todas as coisas. Tudo foi criado nele, né? Então, quando a gente traz Cristo para o centro e começa a analisar tudo isso com uma perspectiva dos princípios cristãos, do domínio e da supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos, aí você começa a ver elementos e pontos, em vez de demonizar a cultura e simplesmente jogá-la fora ou desprezá-la, você começa a ver elementos que podem ser, inclusive, pontos de contato com os não cristãos. Foi o que Paulo fez. Paulo, ele chega em Atenas. Nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa. Areópago, né? No Areópago. Sim. Ele chega lá, veja bem, ele não chega primeiro. Ele tem uma postura, ele sabe quem ele é. Ele é o ministro do Evangelho. Ele tem plena consciência disso. Ele sabe quem ele é, ele sabe da história dele, ele tem a fé em Cristo. Ele mesmo em Gálatas fala que ele recebeu do próprio Cristo o Evangelho que ele pregava. Então, Paulo tem a sua identidade perfeita, guardada. Ele sabe quem ele é, ele sabe o seu propósito, ele sabe a sua missão. Pronto. Então ele pode chegar sem medo no Areópago. Ele pode chegar lá, ele ficou entristecido ver aquela multidão de deuses, mas olhou lá, ele olhou e encontrou um altar de um Deus desconhecido. Aí ele chega para conversar, chamam ele para conversar, né? Estes estoicos e epicureus lá, todo o pessoal reunido, né? O texto diz que eles
não faziam outra coisa senão se informar das novidades, né? É um pouco da cultura que nós vivemos hoje, né? Todo mundo querendo novidade o tempo todo, né? Querendo um novo Reels, um novo meme, etc. Então, ele chega e começa a conversar. E ele não fala nada de Abraão, Isaac e Jacó. Ele sendo um judeu. Ele não fala nada de Davi, não fala nada de Moisés, não fala nada. Por quê? Porque não fazia sentido naquele povo. Era culto. Ele respeita aquela cultura, só que ele encontra um ponto de contato lá no altar de Deus desconhecido, ele pega aquela cultura e fala, olha, ele usa aquilo, faz um elemento e cita poetas gregos. Eles conheciam, que eles sabiam. Ou seja, ele lia. Ele né? lia. Ele estava a par dessa cultura, Tá. né? Sim, com discernimento, mas ele estava a par. E qual é que ele encontrou? Ele falou, isso que eles citaram, ele ressignifica. Né? Esta, talvez eles nem perceberam uma verdade que ele estava citando, ou talvez atribuindo uma verdade a um falso Deus, a um ídolo. Ele fala, não, a verdade está, só que você está atribuindo para uma pessoa errada. É este Deus verdadeiro que eu venho anunciar, o Criador dos céus e da terra. Aí ele começa a trabalhar dentro daquele aspecto, mas ele usa a cultura grega para falar. Ué, o Novo Testamento foi escrito em que língua? Grego. O que é isso? A cultura. Puramente cultura. E não era a língua do povo hebreu. Não, ali, né? não era a língua Eles do falavam, não. era a língua franca, né? Era uma língua Eles franca. falavam aramaico ali, né? Mas que pertencia Sim. a uma outra cultura. Sim. Estava disseminada por causa aí do helenismo, Alexandre o Grande, mas é uma outra cultura. Tinha nada a ver com a cultura judaica. E o Novo Testamento. Por quê? Os apóstolos usaram a cultura da época para transmitir o Evangelho. Paulo usa elementos culturais. Né? Paulo usa elementos do estoicismo, às vezes. Claro que ele não é estoico, mas ele usa elementos. Né? A busca da virtude, etc. Né? Por quê? Porque já foi falado uma vez que toda verdade é a verdade de Deus. Então ele usa elementos que são verdadeiros, ressignifica, que às vezes são distorcidos pela cultura ou pelo pecado, etc., de uma nação, e vai. Né? Nós vamos falar hoje, ou tentar falar sobre o Tolkien. O Tolkien é um daqueles dos elementos culturais. Né? Na Idade Média, os missionários, principalmente, que iam para todos os lugares, né, eles foram na Europa, eles usavam a cultura. Eles chegavam lá, aprendiam a cultura do povo, eles entendiam, eles ficavam observando e utilizavam a cultura e ressignificavam. Né, a cultura nórdica, a cultura celta, a própria cultura britânica, vamos assim dizer, né, ali dos povos que ali viviam, né, cultura germânica, saxão e tal. Eles usavam aquela cultura e ressignificavam ela à luz do Evangelho. Né, utilizando aquilo. O próprio Natal, a data 25 de dezembro, que muita gente faz algum comentário, alguns criticam, né, existe uma discussão quanto a isso, mas é uma ressignificação, né, do Evangelho, uma apropriação que o Evangelho fez, ressignificando a própria cultura. Então está todo o tempo assim. Quando a gente canta uma música, peraí, a música, o sistema musical que nós usamos é um sistema grego. A palavra música vem das musas, e musas são criaturas da mitologia grega, mas nós usamos música, né? E nós usamos aquelas 7 notas, né, separadas lá por Pitágoras, e foi desenvolvendo. Nós usamos os instrumentos musicais, então tudo isso é culto, e nós louvamos a Deus com isso, nós falamos o Evangelho através disso. Você pega os estilos de música aqui no Brasil, na África, você vai lá na África, é totalmente diferente um culto, as pessoas se assustam. Mas por quê? É a cultura de lá. O Evangelho chega, ressignifica aquela cultura. Você vai no Oriente Médio, você vai ver uma outra cultura. Você vai na Europa, você vai ver uma outra cultura. No Brasil, nós vamos ver uma outra cultura. Né? No Nordeste, as músicas nordestinas, tudo, o estilo de comida, de roupa, tudo isso é cultura. Chega o Evangelho, ele não joga fora. Né? E tem muita gente que acha que, né, algumas pessoas, infelizmente, por exemplo, eles foram criados numa cultura que eles acham que é uma cultura pura cristã. Não, é uma cultura europeia. Hinos europeus, roupas europeias, formas de falar europeias, tradições teológicas europeias que vieram para o Brasil, porque os missionários, né, vieram para o Brasil, europeus e norte-americanos, e qual que é a questão? Eles dogmatizam isso, sacramentam isso. Não. É uma cultura que veio. E aí, claro, tem os seus prós, seus contras, mas tem uma cultura que pode ver. Então, toda cultura tem seus
problemas do pecado que tem que ser ressignificado através da luz do Evangelho. Mas não é por isso que eu vou demonizar e não é por isso que eu vou também ir para o outro extremo, que é você consumir sem critério. Esse é um perigo que a gente vive hoje muito, né? É muito grande, né? Tem um dado de uma pesquisa britânica de 2010, que em 2010 eu acho que estava começando o Facebook, né? 2010, 2008, né? Por aí, Aquele né? finalzinho do Orkut, né? Ou seja, a gente não tinha ainda Instagram, a gente não tinha TikTok, a gente não tinha essas redes sociais que são redes que as pessoas passam mais tempo lá. Em 2010, as pessoas consumiam entretenimento 7 vezes mais que em 1970. Né? Você estava comentando com a gente em off aqui que na tua época, nos anos 80, já tinha muito menos música, era muito mais difícil o acesso, né? Livros era muito mais difícil o acesso. E essa nossa época atual de informação muito fácil, de acesso a conteúdos muito fácil, nos leva para o extremo oposto também, de tentar, até o cristão, compartimentar a vida, né? Então, assim, eu tenho um compartimento para Deus, que é o domingo, que eu venho na igreja, ou um período que eu tiro do meu dia para um devocional, e aí a hora que eu vou assistir Netflix, eu desligo. Então agora aquilo aqui, agora é só entretenimento. Isso aqui é só para eu descansar minha cabeça, então daí eu vou desarmado, eu não analiso o que está acontecendo ali, eu não olho. Esse é um risco grande que a gente corre também, né? De incorrer em achar que quem produz algum conteúdo não tem uma mensagem para passar, né? Normalmente um artista, seja um escritor, seja lá o diretor de cinema, seja o ator, às vezes, na interpretação dele, ele não gosta muito do status quo que ele tá vendo na sociedade. Ele quer alterar alguma coisa na sociedade, principalmente o roteirista, o escritor. E aí, através daquela história, ele encarna as ideias para tentar passar uma mensagem pra gente, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento e fazendo como o Paulo nos manda, que é analisar tudo e reter o que é bom. O que você acha, Jaziel, dessa questão da análise cultural que a gente pode fazer? Eu acho que, bem, uma filosofia que tem nos livros do Tolkien é que nada é criado mal, né? As coisas são criadas boas e depois elas podem ser corrompidas, né? E com a cultura foi exatamente isso, como o Cleverson falou. A queda afetou tudo. Então, nós temos que ser vigilantes e aproveitar aquilo que é bom da cultura. Aí, a gente... Uma coisa que eu acho bastante interessante a gente falar é que nós somos seres contadores de histórias, né? A gente conta história desde sempre. Isso é muito engraçado. Até na nossa vida, né? Como é que você conta a história da tua vida, o Tenório? Você nasceu aonde? Você foi... Não tem isso? Sim, seguindo um pouquinho disso que você falou, é interessante que, assim, querendo ou não, até um pouco da própria história bíblica é uma história, né? Está sendo contada de uma forma, uma narrativa, né? Tem a criação, queda, né? Redenção, no final das coisas, restauração. Então, a história, querendo ou não, faz parte das nossas vidas, né? Nós estamos contando a nossa própria história, querendo ou não. Nós fazemos parte de uma história maior, que é a história da redenção, né? Então, a história, querendo ou não, faz parte. Não tem como desassociar também um pouco a gente da história, né? A gente não pega simplesmente fatos isolados e junta, né? A gente faz normalmente a gente gosta de contar história, né? Nossa, uma história que tenha começo, meio, fim, que tenha um clímax, né? Sim. Tem um autor que eu gosto bastante que ele faz dizer o seguinte, que nós gostamos dessas histórias porque nós no geral, seja a pessoa que é cristã, seja a pessoa que não se considera cristã, todo mundo gosta de filme, de livro e tal, porque isso é um eco da eternidade, né? Em Eclesiastes 13:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Só que sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do início ao fim. Só que isso deixa um eco, né? Então nós gostamos de histórias, por exemplo, que são histórias que mostram que uma pessoa que faz algo que seja muito ruim tem uma pena, tem uma condenação, que ela sofra aquela pena, né? Nós gostamos de histórias de romance. Esse autor até faz uma análise muito bacana, que ele fala que as comédias românticas elas seguem um padrão que é o evangelho para garotinhas.
Porque normalmente quase todo filme de comédia romântica vai começar com um casal que se conhece, um olha pro outro, se apaixona e tal, eles começam a ter um relacionamento, aí ocorre um problema, um pecado original. Alguma coisa que não vai permitir que os dois fiquem juntos. E aí tem a superação desse pecado original e no final eles terminam juntos olhando para um pôr do sol, felizes para sempre. É a história de criação, queda, redenção e consumação. Então a gente gosta dessa reprodução dessas histórias, né? E esse é um eco, né? Parece que tem da eternidade. E aí a pessoa ela pode dizer que ela é cristã, que ela não é cristã, que ela tem religião, que ela não tem, que ela é secularista, né? Mas todo mundo gosta dessas histórias em que o mal é punido, em que a pessoa que fez a coisa correta é agraciada, né? Que se supera e no final ela consegue chegar na motivação, no resultado que ela queria alcançar. Parece que isso é um desejo que está no nosso coração, né, Cleverson? Assim, o próprio Tolkien, né, que nós nos reunimos aqui para fazer uma introdução, e depois falaremos um pouco sobre a obra dele, ele dizia que nós somos co-criadores, né? Ou criadores derivados, né? Nós criamos dentro daquilo que já foi criado, né? E o Tolkien, ele mesmo afirmava que a Bíblia é a história, a narrativa suprema sobre todos, de qual todas as outras histórias se derivam. Então, todas as outras histórias construídas pela humanidade, de alguma forma, elas derivam da história bíblica que vocês mencionaram, né? Com a criação, ou seja, todas as histórias interessantes, elas desprezam, por exemplo, o acaso. Ela despreza, por exemplo, o sem sentido. Todas as histórias que fazem hoje, que atraem, elas têm uma mensagem de esperança, de superação das dificuldades, de que o mal é uma anormalidade que tem que ser vencido. Tivemos o último grande sucesso aí, o blockbuster que se fala, né? Temos os Vingadores, né? Tá, acabou a Guerra Infinita com o Thanos instalando o dele e sumindo todo mundo. Sim. E todo mundo ficou inconformado, mas... Como é que acaba um filme assim? Não, como é que acaba um filme assim? E aí, acabou, beleza, acabou e tal? Não. E aí, claro, eu não gostei muito da solução que deram no outro, né? Viagem do Tempo, nunca... Sim, eu nunca criei, na minha... É o Ex-Machina. Né? Sim, com exceção do Interestelar, o resto eu nunca gostei dele. Ninguém falou conseguiu criar alguma coisa em referência a isso, né? Usaram a volta no tempo. Mas o que é? Deram uma esperança. Então, o filme todo uma esperança de redenção, de reverter o mal, de trazer as pessoas que foram perdidas de volta e de se reunir novamente. O que é isso? É a própria história bíblica. Né? O apóstolo Paulo fala que nós seremos ressuscitados, um corpo transformado, não haverá mais incorruptibilidade, não haverá mais sofrimento, o novo céu e nova terra, sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem separação, sem dúvidas, né? O mar lá que fala não haverá mais mar, é que não haverá mais perguntas sem respostas. Então, não haverá mais o caos. Então, está lá na Bíblia. E todo filme de sucesso, seja um romance que atrai as pessoas, seja um de aventura, ele tem esse núcleo que é extraído diretamente da Bíblia. Há um propósito na existência, há um propósito na vida de cada um, há a possibilidade de redenção. É claro que muitos deles assim usurpam essa ideia e desprezam Cristo, né? Como se o ser humano por si só conseguisse a redenção. E o Tolkien ele fala, né, você percebe que existe uma providência divina no livro dele, né? Em que o Frodo, o grande herói do filme, ele não resolve sozinho. Né? Tem uma providência ali que, se não sozinho, ele teria se corrompido também. Né? Então, a grande questão do ser humano é que ele se aproveita disso às vezes, né, e tenta ele mesmo ser a solução dos problemas. Ou ele, indivíduo, ou a sociedade como um todo se reúne, se reorganiza, ou algum herói da sociedade, né, um homem de ferro da vida. Então a humanidade ela tem esse poder de redimir a si própria. E isso já é uma deturpação. Então o núcleo central é o mesmo, mas é um pouco deturpado. E aí vem a Bíblia e fala, não, assim, talvez o grande choque não.
existe uma providência divina envolvida, e a providência divina suprema é Jesus Cristo, né? O Filho de Deus que veio para trazer a redenção. Mas todos eles têm esse trabalho, a jornada do herói, né, de se superar, de vencer. Isso que você falou é um resumo do que a gente tem falado até aqui, né? O humanismo na cabeça lá do diretor, do roteirista, né? Que pegou algumas verdades, que são verdades eternas, e que toda verdade provém de Deus, para passar uma mensagem equivocada. Sim. Né? Agora, o risco nosso é estar assistindo isso e colocando na cabeça, e às vezes até sem querer, né? Tá absorvendo ideias incorretas a respeito do mundo, da vida, a respeito, por exemplo, que o homem pode sozinho se salvar, né? Sozinho superar as suas dificuldades, as suas adversidades, esse é o risco que a gente corre quando a gente vai desarmado consumir produtos culturais. Né? A gente tem que estar sempre alerta, sempre de fato olhando para saber as camadas que aquela obra tem. Né? A gente não pode ir de espírito desarmado, né? E sempre mesmo fazendo uma análise crítica, como o Paulo fez, né? E de saber exatamente, olha, não, esse elemento aqui de fato é verdade, mas não é esse plano que você está colocando aí, não é toda a verdade, está distorcido. Então a gente capta essa mensagem. E falando em história, em contar história, em narrativa, em essa meta-história, como o João falou pra gente, o Tolkien, vamos começar a falar dele? Isso. O Tolkien, ele amigo, né, amigo de época de faculdade, já na verdade eles eram professores, né, em Oxford, tinha um amigo ateu, esse amigo era C.S. Lewis. E aí? O que vocês têm para me falar dessa história? Essa história aí rende bastante, hein? O Tolkien, ele tem esse amigo C.S. Lewis, que na época ele tem lugares que falam que ele estava ateu, tem lugares que falam que ele estava mais pro agnosticismo, né? Bom, assim, ao que parece, eu não sou muito especialista em Tolkien, né? Mas Tolkien é cristão, de berço. Sim. Tolkien é cristão de berço, ele tinha uma fé muito bem convicta, né, do ponto de vista cristão. Depois nós vamos falar mais, né, ele era convicto ao catolicismo inglês, o catolicismo, embora fosse inglês, né, esse catolicismo veio de mãe, e ele desde sempre, tinha convicção da fé dele, tinha convicção dos valores cristãos dele, e isso chamou a atenção do C.S. Lewis. Porque o Tolkien, né, dentro daquele ambiente, veja bem, o ambiente que ele vivia no começo do século XX, né, que estava ali antes da Primeira Guerra, né, um pouco antes, depois ele teve todo o contexto da Primeira e Segunda Guerra, mas naquele ambiente. Então nós tínhamos dois pontos. Nós tínhamos o anglicanismo dominante ali, nós tínhamos um secularismo gigantesco. Então o Tolkien ele se via como minoria. Então ele era considerado por muitos um esquisitão, um cara... Né? E era muito introvertido, muito, né? Introvertido, sim. Pelo que fala, era né? dele, embora... alguns falam que ele tinha um momento de introversão, mas também era uma pessoa amável, educada, embora fosse exigente também. E estava ali. E isso chamou a atenção, esse trabalho, né, nós vamos falar depois, ele é um filólogo, né, ele chamou a atenção do C.S. Lewis e começou a se aproximar. E o C.S. Lewis queria entender o que ele estava, e até debater com ele, né, questionando essa postura do Tolkien, e ele começou a trazer certas questões para o C.S. Lewis em várias conversas. Eles criaram uma amizade, né, em que o C.S. Lewis começou a ponderar. Ele começou a ponderar, né? Que o Tolkien, ele era leitor ávido do Chesterton, né? Chesterton. Então. E O Homem Eterno, inclusive, foi um dos livros que mais influenciou C.S. Lewis, foi O Homem Eterno e a Ortodoxia, né? Sim. Alguns dizem que foi depois da Ortodoxia que ele se converteu. E eles debatiam sobre aquilo, e ele apresenta o Chesterton para o Lewis, pelo menos até onde eu sei. E o Lewis começou a questionar. E o Tolkien, ele tinha uma grande questão dele, que é o seguinte: ele dizia que o ser humano deveria abraçar a realidade como uma dádiva divina. A realidade foi dada, ele deveria abraçar a realidade
quando eu digo abraçar a realidade, no sentido de cuidar, de valorizar a realidade que ele foi inserido. E ele era contrário a que as pessoas manipulassem a realidade. Como é que manipulava? Então, ou o ser humano manipulava através da magia, tentava manipular, né, através da magia, do ocultismo, ou através da ciência, da tecnologia. Era uma forma, talvez, de manipular. E ele dizia, e isso que ele fez assim, e isso é inconcebível, você deve abraçar a realidade, você deve entender a realidade como uma dádiva, aceitá-la e cuidar. Ele era, nesse aspecto, ele era conservadorista no sentido de cuidar da natureza, ele era contrário, desmatamento, essas coisas, né? Ele gostava da vida bucólica, do campo, etc., né? E aí ele começou a falar com o C.S. Lewis o seguinte, olha, o C.S. Lewis como um racionalista, como, né, um ateu, falou, olha, simplesmente você está preso numa prisão de 3 muros, né? Uma prisão de 3 paredes, né? O tempo, espaço e matéria. Você está preso ali. Não existe nada fora disso, está preso ali. Então isso tira a beleza da vida, das cores, do dia a dia, do canto, das artes, e tira toda a beleza. E aquilo foi trabalhando o C.S. Lewis. E até o C.S. Lewis, então, ele vem ao cristianismo, aí o C.S. Lewis ele vai para o anglicanismo e começa a jornada. Mas foi uma amizade. Esta amizade, com certeza, o Tolkien influenciou o C.S. Lewis e foi um instrumento, né? Nós chamamos isso dentro do nosso ambiente evangélico, um instrumento de Deus para a conversão do C.S. Lewis, que tornou-se depois uma das referências literárias do cristianismo no século XX. Né? O Tolkien, né, ele nasceu, agora eu não lembro de cabeça, ele nasceu na Grã-Bretanha mesmo, na Inglaterra, e foi para África do Sul. Sim. Né? Ele foi para. O pai dele, eu acho que trabalhava bancário da África, isso, né? Sim. Morreu, sim, teve uma doença, morreu, sim, né? Morreu. E acho que nesse período eles eram anglicanos ainda, né? Sim, o pai dele sempre foi. A família toda, por parte de pai, era protestante. Aí a mãe veio... Se converteu, né? A mãe eu acho que eles eram batistas a princípio. Batistas? Batistas, se eu me lembro bem. Ok. Batistas. E aí eu acho que com a morte do pai ela ficou meio desamparada e quem ajudou na época foi a igreja, né? Me parece o seguinte, eles voltaram, né, para a Inglaterra depois que ela ficou viúva. Ela tinha que cuidar do Tolkien e do irmão dele, pequenos, né? E ali eles receberam... Ela foi ao catolicismo. Eu não sei bem o processo da conversão. E quando isso ocorreu, a família dele não aceitou. Não aceitou. Até a família dele aceitava o seguinte, olha, nós vamos pagar todos os estudos para os seus 2 filhos, mas eles vão ter que seguir na linha anglicana. Né? E ela não aceitou isso, então você se vira com eles 2. Então, havia essa questão, essa batalha religiosa na época da Inglaterra, né? E aí... que ela começou a trabalhar. Teve diabetes, morreu aos 34 anos. Só que nesse tempo ela foi amparada pelo esse padre, né? Por um padre, não pela igreja, por um padre. Não sei se é o nome dele, Jaziel, não lembro não. Então, e aí ele foi amparada e quando ela morreu, ela deixou antes de morrer a tutela dos filhos. A tutela dos filhos a ele. Ele tinha uma casa de órfãos, esse padre, e ele, o Tolkien lá, a Edith, que foi esposa dele mais tarde, também era lá, né? Ele cresceu lá, cresceu dentro dessa proposta. E aí, inclusive, ele queria namorar a Edith na adolescência, o padre proibiu. Diz que ele não passou na prova, não é o mesmo sistema de hoje, mas como se fosse o vestibular de Oxford, né? Já com esse interesse na Edith, e falou, não, vai estudar primeiro. Assim, o padre ele foi de uma forma pragmática, você é pobre, você é órfão, a única via que eu tenho para você é o estudo. Então, você vai ter que se concentrar totalmente nele. Ele obedece e descobre o amor pela literatura, né? No filólogo, pela linguagem, pelas letras. Já falava grego, francês, alemão. Finlandês. Então, começa a traduzir todos essas obras mitológicas, né? Nórdicas. Ele tinha uma paixão pela cultura da Idade Média, né? Pela questão dos cavaleiros, etc., dos castelos, tinha uma atração por isso. A cultura nórdica também, de onde vem os elfos, anões, dragões, né, a figura do dragão ali. E ele já encontra fundamento em toda essa obra nórdica, né? Sim. Que a princípio é uma obra totalmente pagã. Sim, né? Sim, pagã.
nórdica, seja ali a história do Thor, que ele faz tradução. Sim, seja Beowulf, né? Beowulf, né? Beowulf. E ali ele já encontra, quando ele faz a tradução e uma Sim. crítica, ele já fala, olha, tudo bem, isso aqui é pagão, mas já tem muito elemento cristão aqui dentro dessa obra, né? Que a sociedade já tinha sido influenciada, provavelmente a história vai Sim. sendo recontada, né? Porque é só de boca, né? Não tinha nada estruturado, escrito assim, de fácil acesso. E aí ele já consegue entender que essas próprias obras ele já encontra ecos, né? Não é uma obra cristã, né? Essas obras são pagãs mesmo, mas ele já encontra ecos cristãos ali nessas traduções, né? Aquilo que nós comentamos aqui, né? Dentro do ser humano existe esse desejo da superação, da redenção, né? Alguém já disse que dentro de nós tem uma busca pelo paraíso perdido, né? Por esse retorno. E cada cultura, você percebe isso, né? A própria cultura nórdica, os mitos gregos, tudo isso tem essa distorcido, é claro, mas tem. E ele pega essa essência e aplica dentro de um conceito cristão. Às vezes, a gente tem que falar, né? Vamos pegar um evangélico médio brasileiro, às vezes vem com estranheza, né? Mas aí vai no começo da conversa. Né? Você tem que entender que Tolkien está inserido numa cultura, e ele usa essa cultura, né, nos seus escritos, e dentro dessa cultura ele insere a sua visão cristã. Então ele usa esses elementos culturais, que muito conhecidos, talvez estranho para nós aqui, mas o europeu fazia todo sentido, faz parte da história deles, né? Rei Arthur, né? Faz parte da história. Então ele usa isso, para eles é muito natural. É a mesma coisa nós aqui hoje falando do boiadeiro, do sertanejo, lá do interior de Minas Gerais, né? O meu avô, né? Eu gostava de conversar com o meu avô. E o meu avô, ele tinha muitas histórias, né? Sertanejo, daquele padrão que a gente percebe que veio lá de Minas Gerais, né? Depois ele era paulista, mas tudo uma influência. Então tinha inúmeras histórias, né? De caltecia, as histórias de assombração, que fazia parte do imaginário do imaginário brasileiro, que era mula sem cabeça. Sim, aquele imaginário. E ele tinha muitas histórias assim, e dentro dessas perspectivas ele sempre encontrava, né, também uma mensagem cristã, um eco cristão ali, né? Sim. Então depois eu fui entender, né, eu acabei lendo Guimarães Rosa, o Sagarana, né? Eu comecei a ver a forma, a linguagem, a cultura que o Guimarães Rosa expõe nas falas, nos diálogos, nas histórias que meu avô contava. Meu avô adorava contar histórias, tinha inúmeras histórias que eles contavam, né? Então a gente percebe isso. Então vamos voltar lá. É a história deles, é a cultura deles. Então ele ambienta toda a história do Senhor dos Anéis, do Hobbit, dentro desse contexto. Então, neste caso, a gente tem que entender que existe essa questão cultural. O que ele faz? Ele pega isso, cria pontes de contato e insere a sua visão cristã, né, da providência divina, da redenção, dos princípios e valores que o Evangelho traz, né, a mensagem cristã traz dentro dos livros. Então ele tem que usar isso aí. Claro, a maioria das pessoas, talvez que estão nos ouvindo agora, conhece o Tolkien pelos filmes, né? Sim, fez muito mais sucesso. Muito mais sucesso. Eu também. Eu vim conhecer o Tolkien pelos filmes. Eu ganhei um livro de presente de um amigo, li, e aí começamos a interagir, mas já tinha quase 30 anos aí, né? Então, depois que eu li O Senhor dos Anéis, eu fui ler o Hobbit, depois eu li o Silmarillion. Então ele usa todos os elementos, tem todos os elementos. A criação está ali, a queda está ali, né? A proposta de redenção está ali, a figura de Cristo, né? Não é alegórico, como as Crônicas de Nárnia, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Ele não gostava de alegoria, ele gostava de simbolismo, mas tem um simbolismo da obra de Cristo e a redenção, o próprio Retorno do Rei fala um pouco dessa questão da redenção. Ainda falando um pouco sobre a amizade dele com o Lewis, o episódio da conversão é muito bacana, a conversão do Lewis, né, que ainda ali estava nesse período de falta de fé. Isso que você falou, né? O Tolkien era um peixe fora d'água, né? Um catedrático de Oxford, ou seja, elite intelectual, com essa cabeça ainda do Hobbit, né?
da cabeça ali interiorana, essa cabeça... Quase ingênua, né? Ingênua, Quase, né? E enquanto o Lewis ali já se considerava um racionalista, Sim. né? Uma pessoa ali que tá com mais progresso na cabeça, né? Mais pensando nessas ideias de avanço. E aí a gente percebe também como eles se separam na questão da escolha ali da igreja, né? Sim. Porque a igreja anglicana era isso Uhum. naquela época, né? Uhum. E a igreja católica era mais tradicional, de conservar valores Sim. e tudo mais, né? Mas o bacana da história que eu acho, parece que eles ficaram uma noite inteira falando sobre teologia, numa discussão teológica, né? E que nessa noite foi que o Tolkien fez o Lewis entender a questão do mito, né? Que o Lewis não acreditava, e aí, né, na época a gente não tinha tanta evidência também como a gente tem hoje, que Jesus de fato fosse histórico, né? Que Jesus de fato tivesse existido, né, carne e osso lá no primeiro século, né? Como hoje a gente tem, até quem é racionalista não nega mais isso, que a gente tem muita evidência, né? Mas, e aí o Lewis leva ele para um outro lado e fala, e mostra para ele através do mito como o cristianismo ele é o mito acima de todos os mitos, o mito verdadeiro. Ele chama de um mito verdadeiro, né? E ele faz ele compreender essa ideia que ali dentro da história de Cristo tem todos esses elementos que já existiam nessas outras, já tinha esses ecos, né? De um Salvador, de um Deus que desceria, como é a história do Thor, de um Deus que vem na Terra ali para ajudar, né? Esse Deus sendo de carne e osso também, essa questão de salvar a todos, né? E como todos esses elementos estavam intrincados ao longo de vários mitos, desde os mitos gregos até ali, e esse ali era um mito que aconteceu na realidade, era um mito que se infiltrou dentro da história, é um mito que vazou para dentro da história, né? E isso foi o que deu o estalo do racionalista voltar à fé. Uhum. Olha, realmente, né? Só, talvez os nossos ouvintes aí, que às vezes não confundir, né? Quando se fala a palavra mito, infelizmente, hoje tem a conotação de algo mentiroso, de algo criado, de algo inventado, né? Para um filólogo e para o Tolkien não era assim, né? Não é assim. Na visão dele, o mito é uma história, né? Que carrega significado. Que carrega significado, né? E ele pode ser inventado, mas pode ser verdadeiro, desde que ele carregue o significado. E tudo que você falou aqui, por exemplo, tudo isso vem lá naquela passagem bíblica, em Gênesis 3, onde Deus dá uma promessa, que do ventre da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente representa o mal, então alguém que esmagaria e que, né, na visão, traria de volta o homem para o paraíso. Né? Sim. Aquilo que eu falei, essa consciência, por mais racionalista, secularista que a pessoa seja, ou que se diga ateu, agnóstico, ela tem uma consciência de que o mal é uma anormalidade. Né? Se ele fosse realmente coerente, ele ia entender o mal, faz parte, é normal, né? Né? Mas ele entende isso. Então, todo mundo tem todos os povos têm isso aí. A espera de um redentor, de um salvador, de alguém que realmente resolva o problema e traga. Né? A figura do herói é essa figura. De alguém que resolva o meu problema. E hoje, né, se a gente trazer agora para modernidade tardia, os filmes de heróis, né? A figura do herói, né? Sim, o que é o Superman, né? Sim. É alguém que resolve algo que eu não consigo. Que eu não consigo. É alguém que tem um poder acima do meu. Sim. E tudo isso deriva, então isso está dentro do ser humano. E olha como atrai as pessoas. Sim. Como atrai. Né? E aí atrai o ser. E todas as culturas têm esse tipo de figura. Todas as culturas têm. E aí, então, por isso que ele falava o seguinte: não, Jesus é este eco que todas as culturas têm, Jesus é este homem. Ele veio, a figura dele, a morte e a ressurreição dele, talvez contrariando as expectativas criadas, né? Do herói, vamos pegar do herói grego, né? Como Hércules, como lá da Ilíada lá, de Homero, Jasão. Teseu, né? Perseu. Rapaz, da Guerra de Troia lá. Aquiles, né? Isso. Então, diferente daquele, veio simples, carpinteiro, trabalhador, né? Manso e humilde de coração, totalmente contrário, até encontrar expectativas judaicas, né? Mas ele veio ali e fez a obra dele, e sim, o cristianismo revolucionou o mundo. Né? Hoje, se nós não estamos queimando viúvas mais com
com o falecido marido, é por causa do cristianismo. Se hoje não está vendo mais se o sacrifício de criança hoje é hediondo na qualquer cultura hoje, é por causa do cristianismo. Se nós temos hospitais hoje, é por causa do cristianismo. Se nós temos toda essa mobilização solidária para atender os nossos amados irmãos lá no Rio Grande do Sul, é por causa do cristianismo. Tá entendendo? Porque até lá era uma barbárie, né? Mais forte, embora houvesse esse instinto, mas o cristianismo chegou nessa mensagem desse carpinteiro, né? Vamos falar desse ponto de vista, né? Mais salvífica e trazendo. Então Tolkien tinha muito isso a providência divina. Ele tinha muito, dentro dos livros dele, tinha muita convicção disso, né? A gente percebe isso nos livros dele. E na própria histórias da biografia dele. Ainda sobre o mito, né? A gente hoje a gente quase deu um sentido, significado de mito de mentira, né? A gente tem muito aquele negócio de é mito ou verdade? Uhum. É mito ou verdade, né? Quando para as histórias, para outras épocas, né? Épocas antigas, né? O mito ele trazia, na verdade, ali uma lição. Sim. Né? Sempre trazia ali um significado, uma lição de moral mesmo, né? Ou uma realidade, uma verdade que estava além do que a gente pode explicar com simples palavras, né? Por exemplo, o Sócrates veio depois, saiu perguntando na rua, né? O que é o amor? O que é a justiça? E não dá para explicar isso com palavras como que uma pessoa consiga entender plenamente. E ela consegue entender algum sentido disso, às vezes, através dessa ferramenta que a gente tem, que são as histórias que a gente conta, né? E aí, nessa época, mitos, né? Que às vezes são histórias que, de fato, não aconteceram ali, né? Mas que carregam sentido. Aí, uma outra coisa do Tolkien, né? Ele não gostava da Disney, né? Não gostava da Disney porque a Disney tinha transformado alguns desses mitos que ainda não eram populares naquela época em história para crianças. Quando, na verdade, não, né? Tava carregando um sentido, um significado, né? A gente tem, por exemplo, a história da galinha dos ovos de ouro, né? Não sei se alguém lembra, se não lembra, mas é uma história de uma pessoa que tinha uma galinha que todo dia de manhã botava um ovo de ouro. Todo dia de manhã. Até que um belo dia ele se cansa desse todo dia, e ele queria saber qual era o mecanismo que fazia essa galinha botar o ovo de ouro e ter mais ouro ali, né? Ele abre a galinha não tem nada diferente de uma galinha comum, ele deixa de ter o ovo que ele tinha todo dia de ouro, essa riqueza que ele tinha todos os dias, né? Qual que é a lição que está passando ali? Olha, a gente precisa ser mais paciente, a gente não pode ter uma ganância que faça a gente perder aquilo que a gente já tem, né? E isso a gente foi perdendo um pouco com o modernismo, né? E aí até a Disney mesmo transformou essas histórias em histórias infantis, era essa fantasia, né? Histórias de fantasia era algo que ele criticava bastante, inclusive, né? Disse que nunca queria que a Disney chegasse perto da obra dele e tudo mais, né? E aí a gente tem a gente vê esse tipo de coisa dentro das obras dele, né? Aí indo lá para o Hobbit, indo para o Senhor dos Anéis, indo para todo esse arcabouço de obras, como ele traz simbolismo ali, significado, né? Sim. É engraçado isso que você falou da Disney, que tanto até histórias bíblicas, né? A história mesmo de José. Parece que dá tudo certo para ele, né? Sendo que quando a gente lê a história bíblica, a gente não vê isso, né? A gente vê que ele passou por diversos desafios, né? Mas sempre Deus com ele ali, né? E é bem interessante isso mesmo. Sim. O próprio Jesus Cristo, para expor as verdades do reino de Deus, ele usava de parábolas, né? Parábola é uma história, contar uma história, né? Às vezes uma história, às vezes uma forma de uma ilustração, né? Como é que eu vou assemelhar ao reino de Deus? O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, o reino de Deus é semelhante ao fermento, né? O reino de Deus é semelhante. Então, ele contava a história do filho pródigo, né? Uma história, né? Uma história. E ali dentro tem uma verdade contida ali, né? As 100 ovelhas, a dracma perdida. Então, o que Jesus fazia? Ele contava as histórias para quê? Para transmitir uma verdade àquela população de uma forma que eles entendiam, utilizando o próprio contexto da época, né?
E essas figuras de linguagem que contém são excepcionais, né? Para que a pessoa possa entender. Então, faz parte. Realmente, nós seres humanos gostamos muito de história e ela pode ser utilizada. O que me chama a atenção, né, com certeza, assim, seja você que está nos ouvindo aí um apreciador ou não do Tolkien, do C.S. Lewis, etc., mas com certeza são pessoas do século XX que influenciaram de uma forma gigantesca, principalmente ali Estados Unidos e Europa, eles influenciaram de uma forma gigantesca, né? Os Estados Unidos, todo mundo conhece C.S. Lewis, o Tolkien, etc., né? Tanto é o grande sucesso aí que fez o filme lá do Peter Jackson, né? Tá. Para nós aquele é mais recente, mas lá sempre foi o C.S. Lewis, ele foi, né? Nós comentamos aqui, ele foi chamado pelo rei da Inglaterra para fazer episódios na BBC, no rádio, durante a guerra, trazendo palavras de conforto, etc. Tanto é a influência dele. E veja bem, são homens que nasceram no ponto máximo do modernismo, né? Depois da Primeira e Segunda Guerra ele começa a decair para a entrada do pós-modernismo, mas é o ponto máximo do racionalismo, é o ponto máximo da esperança humana na ciência, é o ponto máximo de tudo está ali. É o ponto máximo, né? E ele, no meio teológico, uma batalha ferrenha do liberalismo, né? O liberalismo dominava todo, o liberalismo dominava tudo, né? Negando a verdade bíblica, negando os milagres, negando o sobrenatural, negando a ressurreição de Jesus, entre outras coisas, né? E era o que tinha de produção teológica, né? Naquele momento. Negando. Né? Até surgir Barth, até surgir aí o próprio Bonhoeffer e outros, né? Neighbor lá e tal. Então, é um momento máximo dali, da guerra, aí surge o fundamentalismo, reagindo ao liberalismo, e às vezes o fundamentalismo ia para um outro extremo também, que fechava todas as portas de diálogo. Então, assim, era um momento tenso, muito tenso, as guerras surgindo e tal, e surge uma amizade de dois homens. Uma amizade. Eles não eram pastores, não eram teólogos, não eram clérigos, eram acadêmicos. O Tolkien era professor em Oxford, era catedrático. Catedrático. O Lewis eu acho que não era, né? Ele dava aula, mas não tinha cadeira. O Tolkien era filólogo, literato, alguém que... né? Filólogo é amigo da língua, né? Do logos, da palavra, né? Sim. Voltado para a Idade Média, né? Então, um homem deslocado do seu tempo, né? O C.S. Lewis era uma outra, não eram filósofos na acepção da palavra, né? Mas eles como acadêmicos, na forma deles, no trabalho deles, na convicção deles, na fé deles, conseguiram influenciar gerações, né? Chegando até hoje. Como já diz alguém, um crítico de arte, qualquer filme que você assiste hoje, o pessoal, né, teve uma série, eu não assisti, não curti muito da ideia, o Game of Thrones, eu não assisti, mas quem assistiu diz que pegou elementos do Tolkien. Bebe muito. Né? Outra série que também nunca assisti inteiro, assisti só os 2 primeiros filmes, mas depois também me desinteressei, que é o Harry Potter. Também pega do Tolkien. Né? Você vai pegar os filmes da Marvel, você vai ver itens do Tolkien lá. Né? Aquele... Dungeons and Dragons também, né? Os próprios jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro. Sim, de games. Hoje, os games, né? A Lenda de Zelda, que fez muito sucesso, né? E alguns chegam a falar até o próprio God of War, né? Que dentro da mitologia, mas pega elementos do Tolkien, né? Então ele influenciou toda uma cultura. Star Wars é Tolkien. Sim. Duna, que está fazendo tanto sucesso aí, é Tolkien. Né? Muitos elementos ali do Tolkien, né? Então você pega, ele influencia toda uma cultura, né? Daí vem o C.S. Lewis com as Crônicas de Nárnia, o cristianismo puro e simples, o problema do sofrimento, tudo isso. Então, homens que vivendo, né? Mesmo sem exercer um ministério clerical, né? Mas vivendo, executando aquilo que é a vocação deles, conseguiram influenciar aí toda uma geração, toda uma cultura e conseguiram manter. É claro, né, que algumas pessoas leem e distorcem, né? Porque é um negócio tão aí é bacana a gente falar dessa diferença de alegoria para simbolismo. Né? E até diz que foi onde começou a briga dos dois, né? O C.S. Lewis,
as Crônicas de Nárnia, você encontra, por exemplo, um Cristo. Sim. Né? Tem uma figura. Aslan é Cristo. É Cristo. É Né? Cristo. Inclusive fala, ó, lá Sim. no teu mundo eu tenho outro Sim, nome. exatamente. Né? Direto. Já o Senhor dos Anéis, o Tolkien diz que não gosta disso. Ele não gosta de identificar nenhum personagem dele, fictício, com um personagem direto, histórico e real. Mas ele gosta de aplicabilidade. Sim. Né? É o simbolismo, É o né? simbolismo. Você que leu recentemente, o prefácio ele fala sobre isso, né, Jaziel? O Tolkien fala, No né? prefácio, o Tolkien fala que ele não gosta de alegorias, porque, segundo ele, isso daria um sentido estrito para o texto, não daria muita liberdade para o leitor de interpretá-lo, né, para a sua própria situação. Então ele prefere usar o simbolismo, ou seja, ele coloca as ideias cristãs dele não de uma forma explícita, mas como se estivesse abaixo da superfície e formando a base para o trabalho dele. E ele faz uma crítica também às pessoas que querem falar, esse personagem é isso, esse personagem é aquilo, né? Ele faz uma crítica. Ó, porque na época dele era a Segunda Guerra. Quem que é o Hitler? quem que é o Hitler? O anel é a bomba? Sim. Não tinha isso, né? Ele se recusava a identificar, por exemplo, os orcs com algum inimigo do período das guerras, né? Uhum. E também ele era bastante contrário à propaganda anti-germânica, né? Contra os alemães que tinha muito na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra, né? Então, ele era contra essa ideia de associar um povo real àqueles orcs que eram Maus, né? maus, sim. Essencialmente. É bacana nessa questão de aplicabilidade, né? Que dentro da obra do Senhor dos Anéis a gente vai encontrar 3 tipos de Cristo ali, né? A gente não vai entrar muito na obra hoje, né? Mas assim, a gente tem um sacerdote, um profeta e um rei. Tem 3 mostrando o ofício de Cristo, mas nenhum deles é Cristo, né? Diferente das Crônicas de Nárnia, onde a gente tem lá um personagem, né? Que ele tá ali representando a Cristo, né? É legal também a gente ver assim, uma diferença entre Lewis e Tolkien, que nas Crônicas de Nárnia, o mal é redimido, né? A gente pega a história do Eustáquio, que vira um dragão, depois Aslan encontra ele, e ele se transforma. E parece que no Senhor dos Anéis isso não existe muito. O mal é um mal bem, é um mal mesmo, né? E existe o bem. Então, assim, tem esse, querendo ou não, um pouco desse dualismo ali entre o bem e o mal, né? Embora que nas Crônicas de Nárnia tem a figura da feiticeira, né? Sim. A feiticeira representava o mal e ela não foi redimida. Não, né? é verdade, bem Mal lembrado. por completo mesmo, né? O que eu acho que C.S. Lewis traz no Eustáquio, que é o ser humano, ele pode ser redimido. E veja bem, o Eustáquio é o peregrino da Alvorada, fica bem claro que o Eustáquio ele vira um dragão, né? Por causa da ganância, né? Batizado, né? Por causa ele vai atrás do tesouro e vai lá, e o Eustáquio não consegue se Sozinho. livrar, sozinho. Ele Não, tenta. sim, Tenta isso arrancar fica as bem escamas, claro, entendeu? Sim. Ele tenta arrancar, até no filme retrata isso, né? sim. Mas no livro é muito mais emocionante. Quando você lê, é emocionante a leitura. Ele vai tentando Ele arrancar. vai tentando e não sim. consegue, porque a hora que ele arranca, nasce de novo. Então não vem. Aí vem o Aslan, né? Que alegoricamente é Cristo ali, e ele faz o movimento na areia com as garras, que ele vai rasgando, né? Ele vai doendo, e daí livre. Então mostra que, embora o Eustáquio tenha dado ao mal, né? Se entregue ao mal pela ganância, ele acaba sendo redimido quando tem um encontro com Cristo. Uma coisa que ele nunca ia conseguir fazer. Que, entre aspas, também entre aspas não, é o que acontece também com os 4 meninos lá, Edmundo, né? O Edmundo. O Edmundo também, ele cede à tentação, né? Ele come lá o... Manjar, né? Manjar. Manjar turco. Manjar turco, né? Veja bem, ele trai os irmãos dele. Sim. Porque ele vai lá... Assim, trocar por comida. A motivação, isso aí, vai trocar por comida. Então ali mostra o ser humano, a natureza humana, gananciosa, mentirosa, desleal, tal lá. E o próprio Aslan se entrega para salvar o Edmundo, né? Então, só que ali, como vocês falaram, ele é direto. Você vê ali a redenção, você vê a queda, você vê ali todo um trabalho, né? Você vê o trabalho da criação e da queda no primeiro livro, né? Sim. Alguém se lembra do primeiro do Sobrinho do Mago. Sobrinho do Mago. Perfeito. Ali você vê que é aquele farol lá que fica lá, tá, que é um símbolo, né, talvez de esperança, de iluminação do futuro. Então já o Tolkien não. Você não vê nisso no Tolkien. Você vê só simbolismos. Você vê
alguém perguntou do que se trata o seu livro. O Tolkien respondeu uma vez para alguém que perguntou, é a providência divina. Você lê mais ou menos o Senhor dos Anéis, guardadas as devidas proporções, né? Ou como diz um amigo meu, mutatis mutantes, né? Você vê muito como o livro de Esther. O livro de Esther, você não vê, não cita Deus. Tem nome de não Deus. tem nenhum momento. Verdade. Mas quem lê percebe a providência divina, guiando, né, ou ajudando e colocando pessoas nos lugares certos para que no final haja um livramento do povo de Judá. Da morte, da condenação, da destruição, né? A hora que você lê O Senhor dos Anéis, você percebe, não sei se o Tolkien usou isso, nunca vi ninguém comentar sobre isso, isso é uma impressão minha, você percebe isso. Talvez em nenhum momento você vê a ação divina direta, como, né, que no Silmarillion ele usa a palavra Eru, né, o criador de tudo, mas você vê, né, os direcionamentos, as pessoas, a providência trabalhando no contexto histórico, levando, como diz quem usa esse termo é o que faleceu recentemente aí, Tim Keller, levando a história a um bom termo, né? Então você percebe isso. Né? Então ele havia essa discussão entre os dois, né? Era como amigos, né? Tolkien criticava o C.S. Lewis, o C.S. também não estava nem aí. Né? E C.S. Lewis indicou o Tolkien para o Nobel de Literatura, né? Sim. Foi indicado, ele não foi escolhido, mas foi indicado no Nobel de Literatura por indicação. E o Senhor dos Anéis só existe por causa do C.S. Lewis, né? Sim. Porque diz que o livro foi escrito, se não me engano, entre 37, 34, 37, a 49, mas só foi publicado em 54. Por quê? Diz que ele ficava revisando. Sim, ele era perfeccionista, não tinha esse problema. Até que um dia ele deu o manuscrito na mão do Lewis e ele falou, não, para, tá bom, entrega isso, publica, né? Tá bom. Ele tinha esse problema, por exemplo, o Silmarillion foi o filho dele, que compilou, né? Compilou notas, né? As notas dele, ali. Porque ele tinha essa questão de revisitar. Então, um compositor, né, mudando ele um pouco, é o Bruckner, Anton Bruckner, é a mesma coisa. Tem sinfonias, tem 5 versões da mesma sinfonia, que ele era assim, perfeccionista. Muito perfeccionista, a ponto de travar. E o Tolkien tinha um pouco disso, travava, né? Ele tinha esse perfeccionismo. E uma coisa bacana de notar sobre a questão da providência que você falou, um episódio muito claro ali é sobre a vida do Gollum, né? O Gollum, que é um ser, a gente não vai entrar muito na história, mas em alguns momentos quiseram matar, que é um ser muito desprezível ali dentro daquela história, né? E ali na voz do profeta da história, ele fala, não, por que você quer matar alguém? Você não sabe se ele tem algum papel a desempenhar ainda, né? Você não sabe o que ele pode fazer. E esse ali, a gente já percebe que existe providência ali, né? Ele estava em Moriá, né? Estava em Moriá. Aquela diálogo com ele e o Frodo ali, né? A gente já está avançando demais a história, mas ele é muito profundo, né? Sim. Ele fala, não seja rápido, né, em julgar alguém ou em condenar alguém. Não seja rápido assim, né? Você não consegue dar vida, né? Como é que alguns que vivem deveriam morrer, né? Outros que morrem deveriam viver. Você pode trazê-los de volta à vida, né? Se você cometer uma injustiça no sentido, né? E ele usa uma palavra assim, que cuidado que nem os mais sábios conseguem ver o todo, né? Então isso é muito interessante, né? Isso é a Bíblia dizendo. É providência. Né? É a providência divina. É Abacuque, é Deus falando a Abacuque. Olha, Abacuque, você não está conseguindo ver o todo. Você está desesperado aí e tal, com tudo que está acontecendo, você não consegue ver o todo. Calma um pouquinho. Né? E ele fala, nem os mais sábios. Então ele traz essa questão que é muito interessante, é um diálogo muito legal. Mas eu acho que vai ficar mais para frente, para a próxima aí, não sei aí, né? Mas eu acho que então é esse aspecto. O que eu vejo no Tolkien, as pessoas que estão nos ouvindo aí, é que você, aonde você estiver, no seu ambiente, seja você um filólogo como ele, um filósofo, um físico, um matemático, um empresário, dono de oficina, um dentista, um médico, um bancário, onde você estiver, ou como eu, um servidor público, sei lá, a gente pode aí fazer diferença vivendo, né,
Sabendo ler a cultura. Sabendo ler a cultura, Dialogar com ela. sem se contaminar, né? Achar ponto de contato. Achar ponto de contato, entender. Há um dom que o Paulo fala, que é um dom espiritual, que é o discernimento, né? Sim. Então, o discernimento é muito interessante. Você olhar aquilo e ver as entrelinhas, ver qual a mensagem por trás daquilo, né? Não simplesmente aceitar de mão beijada. Isso vale até para a profecia, né? Paulo fala, julguem as profecias, né? Mas também qualquer sentido da vida, você analisar, pedir e julgar aquilo, verificar, é bom, é não, descarta, qual a mensagem que isso traz, não cair na falácia da neutralidade. Ninguém é neutro, todo mundo que faz, escreve, fala, produz, por trás tem pressupostos, tem premissas que as pessoas assumem, né? Mas ao mesmo tempo também não se isolar, né? Tentar fazer essa leitura, trabalhar e na própria vivência da gente viver. Você falou aí, não precisa ser dualista, né? Sim. Você pode viver em todas as áreas da vida. Sim. E utilizar a própria cultura, às vezes, como elemento de contato para a profissão da fé cristã. Acho que isso é muito bom. É isso. Pessoal, esse é o primeiro episódio, esse é um projeto novo, a gente ainda nem tem nome ainda definido, talvez quando for publicado a gente já tenha o nome, você esteja vendo isso aí na descrição, mas esse é um projeto que a gente tem de análise mesmo cultural, de algumas obras, de cultura pop. Se você achou legal, comenta alguma coisa aí com a gente. Se tem alguma indicação de obra, alguma coisa que você queira que a gente analise, pode colocar aí. Se discorda de alguma coisa, tamo aí também. É isso aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço.